Passa um ótimo dia, estamos ao vivo. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá começar as nossas primícias. Vamos aqui. Deixa eu só. Aí. Vamos lá começar as nossas primícias, entregando ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso primeiro momento do dia. Quero te desejar um ótimo dia, um grande dia. Eu sempre falo, né? Você que talvez não está chegando agora, né? Não me conhece. Eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor. Hoje é um grande dia. Se você está respirando, é um grande dia. É um grande dia de agradecer ao Senhor, porque Ele está te dando a oportunidade de, de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, que é o propósito. Entender o teu propósito é muito importante na nossa vida. Porque Deus tem um propósito para todo ser que está respirando. Tá? Por isso que eu sempre falo, hoje é um grande dia. Independente das circunstâncias, dos ventos contrários, dos desafios, sempre é um grande dia. E hoje nós vamos falar sobre o batismo, sobre a decisão pública, né, tão importante de batizar. Antes da gente entrar nesse tema tão importante, que foi muito importante na minha vida, a gente vai fazer uma oração. Hoje é o segundo dia das primícias, né, aqui, né, de 2026. Uma coisa que me alegra muito o coração, que Deus colocou no meu coração de fazer, que são os desafios da vida, né? Os desafios que tira a gente do modo confortável para fazer algo que a gente talvez não quisesse fazer, mas no caminho começa a ter prazer. A Bíblia foi isso. Eu não gostava de ler a Bíblia, eu não gostava de ler. Independente de qualquer coisa, eu não gostava de ler. E aí eu comecei a ter prazer em ler as palavras de Deus quando eu comecei a praticar isso todos os dias, né? Porque parecia um grande desafio ler 3 a 4 capítulos por dia. Só que no caminho é isso que acontece. Deus ele nos aquebranta, o Espírito Santo tem esse poder de nos aquebrantar, de nos fazermos arrepender, de nos fazer arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes. As coisas do passado começam a perder sentido, de atos que nós cometíamos, e essas coisas começam a perder força. Então, o batismo, você vai entender justamente isso, porque a semana passada a gente falou sobre arrependimento genuíno, e o primeiro passo, na verdade, é se arrepender, né? Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos Cristo Jesus, que é Filho de Deus, que veio aqui para nos salvar, para nos perdoar dos pecados, que veio para ser o sacrifício perfeito, e reconhecemos que Deus, ele ressuscitou Jesus dos mortos, e Jesus está vivo. Quando nós reconhecemos todas essas coisas, é onde nós nos batizamos nas águas e morremos para o pecado e renascemos de novo. E renascemos em espírito. Então, na palavra até diz que Jesus mesmo ensina que quem é da carne, quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do espírito é do espírito. Estes reinarão, herdarão o reino dos céus. Então, glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus por esse grande dia. Bora fazer uma oração e agradecer ao nosso Pai. Fecha os olhos. E vamos lá. Pai, nós te agradecemos, rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, o Senhor é justo, misericordioso, o Senhor é o Deus que mostra todas as coisas para nós, o Senhor é o Deus que a Tua misericórdia nos alcança, a Tua graça é onde nós vivemos debaixo da Tua graça, Pai. Então eu te agradeço por esse momento, Senhor, que o Senhor envie, derrame o teu Espírito Santo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, em todos os lares, todas as pessoas que estiverem ouvindo, que recebam o teu Espírito Santo neste momento, que sejam aquebrantadas, que abra os olhos, Pai, que tire as escamas dos olhos, que essas pessoas possam enxergar a tua grandeza, a tua bondade, o teu amor. O Senhor é justo e misericordioso, então que essas pessoas consigam compreender as tuas maravilhas e compreender quem és tu, ó Deus. Pai, eu oro para que famílias sejam restauradas em nome de Jesus. Eu oro para que pessoas sejam curadas através desses vídeos.
através da tua palavra, que esses vídeos e a minha pessoa aqui é apenas um meio, apenas um instrumento em tuas mãos. Que essas pessoas sejam, a tua palavra seja plantada no coração delas, Pai. Que elas sejam luz e sal nessa terra, nos negócios, nos trabalhos, no trabalho delas, na casa delas, Pai. Que em nome de Jesus essas pessoas vivam o melhor que tem nessa terra e entendam que a esperança é naquilo que nós não vemos. A esperança é aquilo que é o reino dos céus. E o Senhor sempre provê todas as coisas, o Senhor tem bons planos, perfeitos e agradáveis, como está escrito na tua palavra. Nós confiamos, Pai, em Ti. Nós rendemos a Ti. Nós estamos aqui por amor e temor a Ti, Senhor. E nós entregamos o nosso primeiro momento do dia. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito é Teu. Receba, Pai, em tuas mãos e nos direcione. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, em nome de Jesus. Que nós entendamos, Pai, o nosso chamado, o nosso propósito. Que as pessoas consigam entender a tua identidade. Que nós somos imagem e semelhança de ti. Porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos criou e está nos formando, Senhor. Pai, o meu desejo nessa manhã é que todos vivam para ti, que temam a ti, que esse temor cresça todos os dias, que aumente a fome e a sede pela tua presença, por entregar a vida a ti. Jesus, obrigado. Obrigado por nos salvar, por nos amar, por nos ensinar, por nos advertir, exortar e por amar tanto, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor fez. Que hoje seja este grande dia, em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagres, que haja provisões na vida de todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor use a minha boca como um instrumento de bênçãos, para declarar, para ensinar aquilo que o Senhor tem me chamado, para pregar o Evangelho e para nós vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Que nós façamos todas as coisas para agradar o teu coração e não ao coração de humanos. O Senhor está acima de todas as coisas, nós reconhecemos isso. A minha confiança, a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E é isso aí. Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat aí, ó. Aqui, você pode chamar aqui no chat se quiser compartilhar alguma coisa. Eu vou estar olhando, tá bom? Que estamos ao vivo. Esse vídeo depois será. Eu coloco no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Barbosa Sou Eu também, toda segunda-feira. Então amanhã esse vídeo está disponível no YouTube, a gravação deste dia de hoje, que é ao vivo. Então você que está ouvindo do YouTube, ou outro canal aí que estiver passando também, participe da comunidade GP, que é Geração com Propósito. É algo que Deus colocou no meu coração de fazer este ano de 2026, que é justamente as primícias falando com Deus. Esse falando com Deus, o Senhor me deu esse nome, e é o que eu falo, que eu já venho fazendo desde 2023. Quando eu me converti, renunciei a minha vida toda, eu era um cantor sertanejo, eu era do mundo, eu era um outro homem. Eu até digo que eu era um menino de 20 e poucos anos, quase 30. Hoje eu tenho 33 anos. E Deus me fez um homem segundo o coração dele. Ele me transformou, ele regenerou, ele fez grandes coisas, não só na minha vida, mas da minha família. Então eu dou glórias a Deus todos os dias, eu falo com Deus todos os dias e vivo buscando o Senhor, a presença, estar na presença dele, viver dependente dele, porque quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nós sabemos que tudo é a mão de Deus. Nada nós conseguimos pela força do nosso braço. Inclusive, é uma loucura a gente querer fazer da nossa força do braço. Então, em 2023, eu fui tocado pelo Espírito Santo. E dali para frente, eu renunciei à minha vida. Eu falei, Senhor, não consigo mais seguir dois caminhos. E depois eu descobri na palavra que não tem como servir dois senhores. Então, ou servimos a trevas ou a luz. E pela glória e misericórdia de Deus, Ele me quebrantou. Eu arrependi das coisas que eu cometi durante 30 anos, e foi onde que eu, quando gerei esse arrependimento dentro de mim, comecei a buscar o Senhor, clamar a Ele, e Ele foi fazendo e trabalhando todas as coisas dentro de mim. Então é isso que eu declaro sobre a sua vida, que aconteça isso,
Se você ainda não é batizado, se você ainda não entregou a tua vida para Cristo, entregue a tua vida para Cristo. Siga Jesus. Negue-se a si mesmo. Arrependa-se. Tome a tua cruz e siga Cristo. É a melhor decisão da sua vida. E não é só visando para agora, para essa vida agora, porque nós somos espírito. E nós somos espíritos, temos uma alma e moramos num corpo. Então, entenda. A palavra, a verdade liberta. Nos liberta do pecado, liberta da maldade, liberta do mal. E, e quando nós vivemos isso e batizamos, é onde que nós vamos entrar no estudo aqui. Então, abra sua Bíblia aí, vamos abrir primeiro em Mateus 3, capítulo 3, versículos 13 a 17. Eu sempre leio um pouco a mais, porque eu gosto de dizer o contexto, mas aqui a gente vai falar sobre o batismo de Jesus, inclusive. Mateus 3, versículos 13 a 17, é o batismo de Jesus. Jesus batizou nas águas com 30 anos de idade. Jesus, ele veio ao mundo, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele se passou como homem aqui na terra. E eu vejo como nas palavras assim, como Jesus veio para nos ensinar, não só não, mas para cumprir toda a profecia, a palavra de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele veio para nos ensinar como nós comportamos. Ele não pecou. Ele pisou, ele foi o único homem, o único ser vivente aqui na Terra que ele não pecou. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Ele passou por aflição, ele passou por todas as coisas que nós, seres humanos, sentimos. Então, Jesus é perfeito em todos os aspectos, todas as coisas, não pecou, mesmo estando no mundo. Então, ele é o nosso irmão, né? Cristo Jesus, quando ressuscitou, ele falou para Maria Madalena: vai lá chamar os meus irmãos, que eram os discípulos. Então, nós somos irmãos de Cristo quando nós passamos a ser filhos de Deus. Através de Jesus Cristo, nós ganhamos a herança. Por meio de Jesus é onde nós chegamos a Deus Pai. É por meio dele. Por isso que diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, e ele é o único caminho, a verdade e a vida para irmos direto ao Pai. Então, a quem ama e quem reconhece Jesus, o Pai ama também estes, os teus irmãos. E vamos aqui falar, então, o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3 está escrito assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu vou dar uma pausa aqui e dizer: João Batista, tá? Esse João aqui é o João Batista. Ele já estava na profecia do Antigo Testamento, que era o apontamento para Cristo, a vinda de Cristo Jesus, Messias. E João Batista iria abrir o caminho para Jesus, que seria o quê? Que era justamente João Batista, ele pregava a palavra, o evangelho, e pregava arrependimento e batizava as pessoas nas águas. Então as pessoas que se arrependiam, ouviam as palavras e creiam, e elas criam, aqueles que creram eram batizados nas águas. Então João Batista falou: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí continuando aqui, versículo 15: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Preste atenção nisso aqui. Está escrito assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Amém. Glória a Deus. Então aqui Jesus estava sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. Sim, Jesus Cristo, que era Deus, mas era 100% homem, 100% Deus, 100% homem. Ele foi batizado nas águas por João Batista no Rio Jordão. Quando ele levantou, ele olhou para os céus e viu a pomba descendo sobre ele, que era o Espírito Santo. E ouviu a voz de Deus nos céus, abrindo, o céu se abriu e falou: este é o meu filho amado. Este é meu filho amado, de quem me agrado.
Isso é poderoso demais. Então, assim, quando nós nos batizamos, eu vou passar outra aqui, outra passagem em Romanos também está falando. Quando nos batizamos, nós morremos. Por isso que diz, o velho homem morre, o nosso passado morre, porque o sangue de Cristo tem poder. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Quando nós declaramos, em nome de Jesus, eu declaro que seja curado, que seja restaurado. O nome de Jesus tem poder. Quando nós declaramos com fé, cremos no coração e não duvidamos, nós temos poder, através do Espírito Santo, de curarmos, de fazermos todas as coisas que você imaginar e não imaginar. Porque temos poder, recebemos do Pai. Mas quando nós nos batizamos, então morremos com Cristo e nós levantamos, nós recebemos o Espírito Santo, porque João Batista também não está dizendo aqui nessa passagem, mas em Mateus também diz, em Marcos, nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Depois vai ter lá Romanos, Atos e todos os livros ali do Novo Testamento, que são os discípulos e os apóstolos que vieram depois. Mas quando nós morremos com Cristo e recebemos o Espírito Santo, aqui em Mateus vai dizer que João Batista mesmo falou: Eu estou batizando vocês com água, mas o que vem após mim, que ele estava dizendo é sobre Jesus, este é maior do que a mim, e este vai os batizar com Espírito Santo, com o Espírito Santo. Em uma outra parte que ele diz também, ó, tá aqui em Mateus 3, inclusive. Ele os batizará, aqui, ó, capítulo 3, versículo 11. Vou ler aqui, ó. Esse aqui, João Batista estava pregando para uma multidão. Então tinha pessoas ímpias, os pagãos, e tinha os discípulos ali também. Então ele estava falando para geral. Imagina assim. Capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Em outras versões está escrito: Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui o que ele quis dizer? Que, na verdade, é a vinda de Jesus depois, no fim dos tempos, o grande e temível dia do Senhor. Jesus descerá dos céus, do mesmo jeito que ele ressuscitou e subiu aos céus, ascendeu aos céus. Nesse grande dia que Deus preparou e que ninguém sabe, nem mesmo Jesus, nem mesmo o Filho, ninguém sabe o dia nem a hora, mas só Deus. O dia que Jesus vier, ele é justamente isso, ele julgará os vivos e os mortos. E aqui, João Batista estava dizendo, ele os batizará com o Espírito Santo. E quem não for batizado e não ser selado por Jesus, com este selo de este é meu, será batizado com fogo. E os que serão batizados no fogo serão queimados como palha, porque aqui logo em seguida está falando, o contexto é muito importante, né? Mas queimará, porque ele virá com a sua pá em sua mão e limpará sua eira. Juntará o seu trigo no celeiro. O trigo remete aos teus, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, que é justamente aqueles que queimarão no lago de enxofre do inferno eternamente. Então a vida eterna, não somente para quem é filho de Deus, para que vão viver na glória, que nós viveremos na glória, mas a vida eterna queimada no fogo do inferno também, para aqueles que não creram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que foram rebeldes, obstinados, aqueles que não creram em Deus e em Cristo Jesus. É isso. Então, o batismo de Jesus, ele nos ensina que Jesus ele batizou com 30 anos de idade. Jesus, ele foi preparado, ele chegou um tempo e ele batizou. E quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E logo em seguida, no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai para o deserto para ser tentado. A tentação de Jesus. O diabo tenta 3 vezes Jesus. Jesus passa 40 dias, 40 noites em jejum. E no último dia sente fome. Está escrito isso. E jejuou quer ver, ó? Em capítulo 4 é escrito,
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, e aí foi tentado pelo diabo, né? Eu não vou estender aqui para não sair muito do contexto, mas é maravilhoso e a gente vai falar por esse ano todo, todos os domingos, muitos temas da Bíblia, justamente sobre o Evangelho, porque Deus me levantou para ativar pessoas a ter propósito, porque eu já fui um homem, um cara há uns anos atrás que eu não tinha propósito. Eu tinha coisas materiais, mas eu tinha um vazio enorme. Passei por depressão, passei por problemas psicológicos e problemas muito grandes, e que isso me abalou, porque eu não tinha o principal, Deus. Então, na verdade, quando nós temos coisas aqui nessa terra, mas não temos propósito, de nada faz sentido. Paulo mesmo, apóstolo Paulo, meu Deus, como é bom ler a palavra para a gente ter o conhecimento de Deus. Porque quando reconhecemos Deus é que leia a Bíblia toda. Eu te encorajo a fazer isso. Porque ler a Bíblia toda, você conhece o Deus que você é filho. Você não conhece apenas o Deus que nós somos filhos, mas você conhece aquilo que ele nos ensina a não fazer e o que fazer. Porque Deus é amor, mas ele é justo juiz. Deus é justo, ele faz a tua justiça e fará a tua justiça. Ele vai cumprir a tua palavra, mas as pessoas, elas distorcem, muitas pessoas distorcem a palavra, porque fala, Deus é amor, mas ele é o próprio amor. Só que esquecem, porque ele é justo, que aqueles que são rebeldes e não creem, aqueles que não obedecem, aqueles que não fazem o que precisa ser feito, isso tem consequência, porque Deus é justo. E ser justo é justamente cumprir aquilo. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. Então, quando você começa a comer as palavras de Deus, literalmente comer as palavras, você começa a entender, a passar a entender, começa, por isso que a fala, né? A verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo Jesus, ele nos libertou. Então, o sangue de Cristo, quando foi escorreu na cruz do Calvário, na cruz por nós, ele cobriu os nossos pecados. Nós já fomos perdoados. E muitas pessoas hoje em dia não se perdoam. E aí eu te pergunto, como você não se perdoa sendo que Deus já te perdoa? Deus você precisa colocar acima de todas as coisas. É como se você não se perdoar ou perdoar o próximo, você não. Por isso está escrito na palavra assim: Deus fala, se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Eu não te perdoarei, você não entrará no reino dos céus. Deus fala isso porque se você não é capaz de perdoar, sabendo, é como se você estivesse invalidando a morte de Cristo. É como se estivesse invalidando o sofrimento de tudo que Cristo sofreu por nós, sendo que nós éramos os condenados. Nós que éramos para sofrer na cruz. E não Cristo, que não pecou. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso, deu o teu único filho para cobrir o pecado de toda a humanidade. Aqueles que creem nessa palavra, aqueles que entendem essa palavra, se arrependem e volta e segue a Cristo, renuncia a tua vida. E no caminho, coisas que você hoje acha impossível de acontecer, se você ainda fuma, se você ainda bebe, se você ainda faz qualquer outra coisa, no caminho, quem faz é o Espírito Santo, mas ele precisa viver dentro de você. O teu espírito, o meu espírito estava morto. Eu vivia governado pelo diabo. Era isso, porque quando nós vivemos no mundo, nós somos dominados pelo pecado. E o pecado é o quê? Prazer. São os prazeres mundanos, são as preocupações, as distrações, as coisas deste mundo. Por isso que está escrito: os céus e a terra, os céus e a terra, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não. Deus já disse isso, está escrito. Tudo passará, tudo que você vê com os olhos passarão, porque isso aqui vai chegar o dia do fim dessas coisas, mas as palavras de Deus jamais passarão. Elas se cumprirão. Então, quando a gente entende tudo que está escrito que será cumprido, porque Deus cumpre, e não apenas cumpre essa passagem tão repentina que nós passamos aqui na Terra, mas é eternamente. Nós vamos viver na glória com o Pai, nós vamos viver o jardim, que era o princípio de tudo. Esse é o plano perfeito de Deus, que ele fez para Adão e Eva, para toda a humanidade, mas foi caído por desobediência,
por comer o fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, por desobedecer a Deus. E o pecado entrou no mundo e a morte reinou através. Agora vamos lá para Romanos 6. Abra a tua Bíblia aí, Romanos 6, e você vai entender sobre o batismo um pouco a mais, a fundo também, que é tão importante. Porque quando você tem um conhecimento, eu sempre digo assim, quando você vê, não tem como desver. Quando você entende, você você tem a decisão de não querer seguir aquilo ali, mas você conhece. Quando você não conhece, você é um ignorante. Eu era um ignorante da palavra, porque eu não conhecia ela. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Durante 30 anos da minha vida, eu nunca abri. Mas Deus tocou no meu coração e foi fazendo formas na minha vida que me despertou. Eu ouvi pessoas dizendo, me encorajou a ler a palavra. Então eu te encorajo nesse dia, nessa manhã. Faça isso. E no caminho você vai. O temor é o princípio da sabedoria. Então você vai temer a Deus. Você vai começar a temer ao Senhor porque as palavras ela têm esse poder. A palavra é viva. A palavra é vivamento, ela é viva. É águas vivas. A palavra está escrito também que a palavra é a palavra de Deus que está escrita. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está lá em Salmos. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos. Romanos está escrito assim, ó, capítulo 6. Vamos ler aqui, ó, só para você entender. É maravilhoso. Eu amo falar da palavra de Deus. Está escrito assim, um pouco antes do capítulo 6 ali, no capítulo 5, no versículo 20 adiante. Eu vou ler para você entender e compreender, tá? Preste muita atenção. Preste muita atenção sobre essa palavra. Está escrito assim: a lei foi introduzida para que a transgressão, que é o pecado, fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós entramos aqui no capítulo 6, mortos para o pecado, vivos em Cristo. Preste atenção, tá assim, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi perdão, ressuscitado, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Eu vou dar um ponto aqui, parar, só para explicar a você aqui. Olha, preste atenção nisso aqui. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Quando nós entramos nas águas com consciência dessas palavras. E eu vou te ressaltar isso aqui porque eu vim da religião católica. E eu era batizado, eu fui batizado, porque existe essa prática, quando nasce um bebê, é batizado ali, passa água na testa, tudo e é batizado. Mas na verdade está sendo consagrado. Jesus também foi consagrado. Quando ele nasceu, na manjedoura, ele foi consagrado a Deus, mas não batizado. Porque para batizar você precisa de consciência, e um bebê não tem consciência das coisas, entende? Então por isso que João Batista veio para... Você está vendo como que o ensino, o estudo da Bíblia ela nos ensina a ter consciência da verdade. Então, João Batista veio para pregar o arrependimento. Então, se prega o arrependimento, você precisa ouvir a palavra e crer, e entender e falar: eu quero ser batizado. Você precisa querer, você precisa desejar, porque você se arrependeu genuinamente. Você entendeu que precisa, é necessário. Então aqui, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Quando entramos nas águas, nós somos sepultados com Cristo. Nós somos mortos ali, sepultados na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai,
Deus ressuscitou Cristo Jesus. Mediante a glória de Deus, ele foi ressurreto. E também nós vivamos uma vida nova, porque ressuscitamos com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E eu vou continuar aqui para você entender que é maravilhoso essa passagem. Capítulo 6, versículo 5. Continua assim: Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Amém. Você entende? Então, quando morremos uma vez para a morte, quando somos batizados uma vez, uma única vez, nascemos e somos ressuscitados em espírito e em verdade em Cristo Jesus, a morte não tem mais domínio sobre nós. Então, quer dizer que você não pecará mais? Nós somos falhos e pecaremos, nós somos pecadores, somos falhos. Mas a morte, o pecado, Satanás, demônios não tem mais domínio sobre nós. Porque o Espírito Santo habita em nós. Lembra lá em Mateus? O Espírito Santo habita em nós, ele é vivificado. Assim como Cristo Jesus recebeu a pomba, que era o símbolo do Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo e ele é vivificado. Ele habita em nós. Se você crê nisso, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, porque na palavra fala, ame o seu Deus. É o primeiro mandamento que Jesus fala, que é o mais importante, ame o seu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Quando nós estamos servindo, quando nós estamos pregando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo todas as coisas que fazemos diariamente no nosso dia a dia, estamos servindo a Deus e não a homens. E homens no hebraico, o significado no português significa humanidade. Então, olha como é interessante. Nós servimos a Deus fazendo os nossos atos. Os nossos atos é uma servidão a Deus. O que fazemos serve a Deus. Então, eu deixo perguntas no seu coração nessa manhã. Tudo que você for fazer, tudo que você fizer, tudo que você for falar, pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso agrada o coração de Deus? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, agrada ao Pai? Porque ele está me vendo. Deus sonda os nossos corações. Deus sonda o coração, ele sonda o pensamento. Ele sabe mesmo a palavra que sai da tua boca. Antes mesmo de sair da tua boca, ele já sabe. Mas nós precisamos crer de coração e confiar e declarar com a nossa boca todas as coisas. É falar com Deus, Pai, perdão, perdão dos meus pecados, se arrepender, declarar, não é ficar dentro do coração só. Porque crer é dentro do coração, mas você precisa colocar para fora, declarar. Porque Deus sabe de todas as coisas, mas você precisa dizer. Ele quer que você fale, ele quer que você derrame teu coração, ele quer que você clame a ele. E ele fará tudo aquilo que você acha impossível se tornar possível. Porque na palavra também está escrito: vocês pedem, mas pedem mal. Porque nós somos egoístas e aí pedimos coisas para nós, mas não com propósito. E o propósito não morre em nós. O propósito flui através de nós. O propósito na vida, na verdade, é o reino de Deus. Tudo que fazemos temos que glorificar, exaltar o nome de Deus. As nossas atitudes, tudo que nós falamos é para edificar outras vidas. É amar outras vidas, é isso. Quando nós ajudamos o próximo, quando nós pregamos, quando nós damos uma palavra de Deus, quando buscamos almas para Jesus, para o reino dele, para o reino onde nós viveremos com ele, é sobre isso. Isso é um propósito. E todas as coisas fluem através disso. Deus é bom demais. Ele é justo. E ele cumpre a palavra. Então, a morte
O pecado não tem domínio mais. Se não tem mais domínio sobre Cristo, não tem mais domínio sobre nós. E aí, continuando aqui, só para terminar esse capítulo aqui, terminar o capítulo não, porque o capítulo é bem grande, mas para terminar essa parte, para você entender. Mas, está escrito aqui, ó, porque, versículo 10, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo moral de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Glória a Deus. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, glória! Entenda uma coisa, meus irmãos, meus amados. Quando o Antigo Testamento, todos estavam, todos nós estávamos condenados antes da vinda de Cristo Jesus. Condenados o quê? À morte. Porque já estávamos condenados. Mas quando Cristo veio, cobriu os nossos pecados com teu sangue, nos perdoou através do que ele fez. O Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nos perdoou. E nós reconhecemos essas coisas, somos batizados e recebemos o Espírito Santo, nós vivemos debaixo da graça, não mais da condenação, porque a condenação é quem vive debaixo da lei e ninguém consegue cumprir a lei. Por isso que Cristo Jesus falou: eu vim não para abolir a lei, não para anular a lei. A lei é o que? Os mandamentos, a lei que os profetas disseram, que é a palavra de Deus. Ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Quando entendemos isso, nós vivemos debaixo da graça. E a graça é o favor merecido. Nós recebemos isso gratuitamente por um preço muito alto que foi pago na cruz por Cristo. Então nós somos salvos. Nós recebemos a herança eterna, a vida eterna. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Entenda isso. Então, nós seres humanos seria impossível cumprir toda a lei. Impossível, mas Jesus veio e cumpriu toda a lei por nós. Ele morreu por nós para cobrir os nossos pecados, nos salvar, e fomos perdoados. E vivemos debaixo da graça. Então, muitas pessoas, religiosidade, essas coisas, foram os fariseus, mestres da lei, que tinham toda a lei de Moisés na ponta da língua, sabia tudo da palavra de Deus, mas não vivia de coração. Jesus pregou e confrontou eles com a palavra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada é a palavra, é a verdade que ia ferir aqueles que não conseguem compreender o evangelho. O evangelho é as boas novas. Entenda isso. O evangelho, Cristo Jesus, a vinda de Messias, é as boas novas. O pessoal que estava vivendo debaixo da lei, muitos não, para viver o novo, não tem como estar no velho, entende? Temos que morrer. Por isso que ele falou, Jesus falou para Nicodemos, que era um judeu, falou assim que quem é da carne, nasceu da carne, viverá da carne. Nossa carne é pecaminosa. Por isso que éramos condenados. Mas quem nasce do Espírito, viverá pelo Espírito, viverá a vida eterna. Não entrará no reino dos céus quem é da carne. Por isso que o batismo é o arrependimento, é a decisão pública. É o ato público de você falar: eu estou entregando a minha vida a Deus, a Cristo Jesus. Eu reconheço Jesus. Eu reconheço tudo isso que eu acabei de falar, que está escrito, e que é a palavra de Deus. Entende? Se você entende isso, você precisa batizar. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Faça isso. E eu falo isso hoje com grande temor e amor nas palavras de Deus e com grande compaixão pelas vidas, almas que não entendem isso. Porque eu já fui uma pessoa rebelde, um homem que não entendia essas coisas e não gostava de crente, inclusive. Eu era mais ou menos como Paulo. O apóstolo Paulo perseguia cristãos. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos. Ele
perseguia os cristãos para prendê-los e matá-los. Só que Cristo apareceu para ele, escolheu ele para pregar o evangelho, sofrer na carne aquilo que é seguir a Cristo Jesus, porque nós seremos perseguidos. Essa é a verdade. Quando nós pregamos a verdade, muitos se levantam contra, porque o mundo é onde nós vivemos. Esteja disposto a todas as coisas por Cristo Jesus. É isso, é não negar a Cristo, porque Jesus falou: quem negar a mim diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. No dia que ele vier, ele negará aquele que negou ele diante de pessoas aqui nessa terra. Por medo, por timidez, por qualquer coisa. Então não negue. Tenha grande prazer de falar: eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão, eu vivo Cristo. Aquilo como Paulo disse, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fala isso com confiança e com toda convicção, certeza. Viva isso. Então, o que nós lemos aqui em Mateus, Romanos, a passagem sobre o batismo, sobre arrependimento da semana passada, é todo um contexto para você entender a palavra de Deus. O evangelho é como uma espada, ela está escrito na palavra também, que ela separa o espírito da alma. A palavra, ela pode ferir muitos, mas ela te confronta para você sair daquilo que você era, do velho, para viver o novo. Outra passagem diz que odres velhos não tem como colocar, é uma parábola, né? Que Jesus fala para os seus discípulos que não tem como colocar o vinho novo em odres velhos. Então, porque ele se rompe, ele estoura e se perde todas as coisas. Você precisa, para entrar no teu coração tem que ser higienizado. Não tem como aceitar Cristo se você não perdoou o seu irmão, o seu próximo, aquele que te feriu, aquele que te machucou, ou então a si mesmo. Se você tem alguma mágoa contra os atos que você cometeu e se culpa, eu te falo, se perdoe, porque Cristo, Deus Todo-Poderoso, já te perdoou. Limpa o teu coração, um coração que é cheio de mágoas, de rancor, de amargor, um coração que é cheio de trevas, luz, ele não consegue entrar a palavra de Deus. É como uma terra dura. A palavra é a verdade é a palavra de Deus. Então, higienize o seu coração. Perdoe quem precisa ser perdoado. Porque não merece o perdão aquele que não errou. Olha só que louco, né? Como você vai perdoar alguém sendo que não precisa de perdão? Você perdoa aquele que não merece o perdão. Nós não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou. Ele deu o teu filho para morrer na cruz, para nos salvar, para perdoar todos. Você imagina só, faz uma comparação, como se você pegasse o seu filho, para você que tem filho, e desse ele em sacrifício para perdoar toda a humanidade, aqueles assassinos, todos. Você imagina tudo isso acontecendo? É isso que aconteceu. Deus deu o único filho para perdoar todos, aqueles que creem no filho dele. Se crer no meu filho, é isso que está acontecendo, isso que aconteceu. Esse é o evangelho. Aqueles que crê, por isso que diz que o Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aqueles que crê reinarão, herdarão o reino dos céus com Cristo Jesus. Ele é o meio, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor. Jesus Cristo e nada mais. Porque na palavra também diz: não adore ídolos, não adore outros deuses. Não adore essas coisas, nada que você coloca como adoração, como idolatria. Não, não tenha ídolos. É repugnante e abominável para Deus. Então, tantas coisas que é necessário você entender, mas eu não quero fugir do contexto, mas tem coisas que são necessárias falar no dia, porque Deus faz a gente falar através do Espírito Santo, porque tem pessoas que precisam ouvir. Mas hoje, justamente, estou falando sobre o batismo, arrependimento e tudo. Mas realmente, está escrito na palavra tantas coisas que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. A palavra é completa. A palavra é o próprio testemunho. Ninguém precisa testemunhar Jesus. Aconteceu comigo tal coisa maravilhosa. É muito bom contar testemunho. Mas o testemunho de Jesus é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia. Esse é o testemunho de Jesus. Aqui já explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra explica todas as coisas. Então, adore, clame o Senhor, busque o Senhor.
Adore o Senhor. Louve o Senhor. Em Salmos está escrito: louvem tudo que respira, na verdade, tudo que está vivo. Louvem o Senhor, toda a criação, toda a natureza, tudo. Louvem, louvem, louvem o Senhor. Tem tantas coisas, é maravilhoso. Eu amo falar de Deus. Por mim, eu passo horas aqui falando do Senhor. Mas tem mais um texto aqui que eu quero ler com vocês. O último texto, tá lá em Êxodo, no, no princípio ali, né? Depois de Gênesis. Tá em Êxodo 14. Aqui vai ser uma breve passagem rápida, para gente, só para você contextualizar, porque a gente leu o Novo Testamento, né? Aqui, e foi o batismo de Jesus, e ali em Romanos que Paulo escreveu, e Êxodo é a saída do povo israelita da escravidão. Olha como que tem um símbolo isso aqui. É um símbolo do novo nascimento também. Passaram pelo mar que se abriu quando Moisés estava ali passando para o povo israelita. Então, no capítulo 14, a perseguição dos egípcios, né? Quando Deus libertou os teus israelitas do deserto, do Egito, né? Que era o deserto ali. Deserto não, perdão. Do Egito, das mãos dos egípcios ali, do faraó, o povo foi para o deserto, né? Depois. Mas, antes disso, quando foram libertados, eles passaram aqui, o versículo 14 fala sobre a perseguição dos egípcios. Então, tem todo um contexto aqui, depois vocês leem o capítulo 14, lê a Bíblia toda, na verdade, lê tudo, não é sobre ler correndo, tá? É ler para entender. Muitos falam: Daniel, é muito difícil compreender a palavra. Eu vou te falar, eu também achava. Até você começar a ler, até você querer ler e entender. Coloque isso na sua cabeça, é uma mentalidade, porque na palavra diz que o Senhor, através do Espírito Santo, ele renova a nossa mente. Ele renova a nossa mente, dá um coração novo, ele renova o nosso coração, ele renova o nosso espírito. Está lá em Romanos 12, renovação da mente. Todas as coisas que eu estou falando aqui não são coisas inventadas, está escrito. É porque eu li toda a Bíblia, esse 2025 todo, e Deus me preparou para isso. Eu não sabia que ia acontecer isso que está acontecendo hoje. As primícias não era uma coisa que eu planejei. Deus tocou no meu coração no fim do ano agora. E eu falei: eu vou fazer. Então, as primícias que está acontecendo hoje, na verdade, Deus estava me preparando 2025 todo, lendo a Bíblia toda. Olha que foi um rabisco que eu fiz tudo. Eu falei: tudo que foi importante eu vou grifar. Eu grifei a Bíblia toda. Glória a Deus. Mas eu li a Bíblia e aquele negócio, agora eu sei de tudo. Não, eu digo assim, ó, apenas não sou um ignorante agora da palavra. Eu li a Bíblia, mas muitas coisas eu preciso entender ainda. E buscar entender. E eu não vou saber de todas as coisas. Deus revelou tudo que nós precisamos entender. Está escrito já. E ele revela os segredos para aqueles que temem a ele, aqueles que são íntimos dele. Mas isso é uma prática, isso tem que ser um exercício diário. A oração não é uma coisa engessada, não é uma coisa repetitiva, porque imagina só, Jesus, ele nos ensinou a fazer uma reza, né, uma oração ali, que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ele ensinou aqueles que não sabem orar. Mas orar, na verdade, não é orar palavras bonitas para as pessoas ouvirem e falar: nossa, olha como que ora lindo, né? Não, porque isso é uma prática pagã. Os pagãos, os fariseus antigos lá, tudo pagãos, práticas pagãs, é tudo aquilo que não é de Deus, não é para honrar a Deus. Porque muitos honram com a boca, mas o coração está distante, entende? Então, na verdade, é um diálogo. Falar com Deus é: Senhor, igual nós oramos aqui. E quanto mais você pratica, e você tem essa proximidade com Deus, você vai estar conversando com Deus e colocando todas as suas aflições, angústias nas mãos do Senhor, pedindo, clamando: Senhor, me ajude. Entende? Isso é uma oração. Então, eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto, mas glória a Deus. Mas aqui, ó, só para contextualizar, para a gente fechar o batismo, tá aqui, ó, eu quero ler essa passagem aqui em capítulo 14 do Êxodo, versículo 15. Tá assim, ó. Disse então o Senhor a Moisés, Deus falando para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E aqui continua a história ali da perseguição, quando abre o Mar Vermelho, eles passam os israelitas e Deus, ele guia o povo com a nuvem diante dele, do povo, e com um anjo, está escrito isso, um anjo ia diante deles. Só que aí o anjo vai para trás deles e essa nuvem que estava adiante vai para trás deles, impedindo que os egípcios chegassem próximos aos israelitas. Então, ó, essa passagem aqui, eu vejo que nós devemos confiar em Deus. Você precisa entregar a tua vida e confiar em Deus. Que Ele está te protegendo, Ele está te blindando, Ele está te sendo seu escudo. Entende? Então, essa passagem aqui diz isso. Quando nós nos batizamos, nos entregamos, nós precisamos confiar nos planos de Deus, não mais nos nossos planos, não mais nos nossos sonhos, nos nossos desejos, porque os nossos desejos são enganosos, o nosso coração é enganoso quando estamos no mundo. Mas quando passamos a ser filhos de Deus e alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, os desejos do Senhor passam a se tornar os nossos. E por isso que quando pedimos, nós recebemos. Mas enquanto isso não acontece, o seu coração é enganoso, sim. Entende? Então, primeira coisa, sermos dependentes do Senhor e confiar nele. Confiar no Senhor. Essa passagem mostra isso, o cuidado, o zelo de Deus com o povo passando no meio do mar, em terra seca. Enquanto isso, os egípcios vinham passando e querendo alcançar eles para matá-los, para prendê-los ou voltar, matar uma grande parte, voltar e trazer eles como escravos, como eles ficaram 400 anos escravos. E olha que interessante, continuando aqui, outra passagem que eu separei, é, olha isso que está escrito aqui no versículo 20 do capítulo 14. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem, é o que eu acabei de falar, a nuvem trouxe trevas, olha isso, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Ah, é bom demais. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. O mar não se abriu assim de uma vez. O mar se abriu durante toda a noite, enquanto ele estava confiando, estendendo a mão, estava acontecendo, mas eles não estavam vendo. E ali, olha o cuidado e o zelo de Deus, olha o poder de Deus, da proteção. A nuvem, que era Deus que enviou ali, a mesma nuvem de Deus gerou trevas para uns e luz para outros. Então a nuvem trazia luz para os teus filhos israelitas e a mesma nuvem trazia trevas para aqueles que queriam matar e perseguir aqueles, os teus filhos. Então nós somos blindados, nós somos protegidos por Deus. Nós somos guardados por Deus. Por coluna de fogo, aqui fala também nessa passagem, coluna de fogo, a nuvem, era o que acompanhou os israelitas no deserto. Todos os dias caía maná, todos os dias Deus dava provisão do alimento. Está escrito. Então nunca faltará. Confie no Senhor, nunca faltará. Ele nunca deixará você passar fome e sede e vai faltar vestimento? Não. A palavra que está escrito isso é lá no Novo Testamento. Jesus fala: o nosso Pai alimenta até as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não guardam em celeiros. E, e vocês não são mais importantes do que elas? Ele alimenta até as aves dos céus. E vocês são filhos, imagem e semelhança. Era isso que ele estava dizendo. Vocês não são mais importantes do que elas. Então, creiam, confiam no Pai que Ele proverá todas as coisas. Nós fazemos a nossa parte. Mas Deus, quando toca no nosso coração, você precisa obedecer. Se você não obedece, a primeira coisa que Deus fala para você fazer, Ele não vai te dar o próximo passo, Ele não vai te dar a próxima ordem. Você precisa obedecer ao Senhor todo o tempo. E mais uma passagem aqui, que está escrita ali em versículo 24. Tá no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo. Olha isso aqui. Do alto da coluna de fogo,
e de nuvem. O Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. O Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: olha isso, vamos fugir dos israelitas. O povo que estava perseguindo os filhos de Deus gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Ah, e aí é onde que aconteceu. Quando eles foram fugir, enfim, eles não conseguiram. O Senhor falou aqui, ó, continua, o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão, e o mar se fechou, e todos os egípcios ali que estavam perseguindo morreram. Deus, e isso glorificou a Deus, porque todos reconheceram o poder das maravilhas de Deus. O mesmo Deus que fez isso, entenda, é o teu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que fez tantas maravilhas, todas, e continua fazendo. E fará até o fim dos tempos, até chegarmos na glória e vivermos adorando, louvando o Senhor, servindo o Senhor. É isso que está escrito em Apocalipse, está escrito todas as coisas como serão. Então, de verdade, eu falo hoje, pregando o Evangelho mesmo, falando, evangelizando, as pessoas, aquelas que eram iguais a mim também, com o coração duro, que não gostava de igreja, não gostava de gente crente, porque eu tive uma decepção, um trauma, coisas mentais, coisas, situações que aconteceram, frustrações com pessoas, mas na verdade eu virei as costas para Deus. Mas a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs, está escrito. Então, se as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, a graça dele nos alcança, o poder dele, o Espírito Santo quebranta o nosso coração para nós nos arrependermos. Você está tendo a oportunidade de ouvir as palavras de Deus e de ser quebrantado. Você está tendo a oportunidade de se atentar a essas coisas e mudar a tua vida, mas não por força do teu braço. É só tomar a decisão de eu quero. Eu necessito, eu quero viver isso. Eu quero viver para Cristo, eu não quero viver mais os meus desejos. Eu não quero viver mais os meus sonhos, mas eu quero viver os sonhos deles, porque está escrito que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram todas as maravilhas que Deus tem para nós. Todas as maravilhas. E eu fico imaginando assim que não é só coisas terrenas, porque isso aqui passa. Mas a palavra de Deus não passa. Mas eu fico imaginando a vida eterna. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue compreender todas as coisas. Mas amém, porque nós não conseguiríamos suportar, talvez. E Deus, ele nos conhece. Foi ele que nos criou, porque todas as coisas são criaturas de Deus. Mas aqueles que arrependem-se, aqueles que se arrependem, aqueles que se batizam, aqueles que seguem a Cristo, esses se tornam filhos, passam a ser filhos de Deus. Na palavra tem um negócio muito interessante que eu li, que fala que até demônios creem em Deus. Demônios. Satanás conhece Deus, porque ele era um anjo de luz. Ele foi expulso dos céus e levou uma terça parte, e todos foram para cá, para a terra, para este reino. Por isso que quando Adão e Eva pecou, o mal reinou, porque ele dominou sobre o homem. Mas Deus fez todas essas coisas para que nós não fôssemos dominados, para que nós não fôssemos condenados, para que se cumprisse, para que ele se cumprisse a palavra dele, porque ele é justo, então ele é leal às palavras. Ele não pode fazer algo contra ele mesmo, entende? Então, assim, se você entender apenas isso nesse momento e começar a viver os sonhos de Deus, começar a viver aquilo que ele tem planejado para sua vida, porque foi ele que escolheu o teu nome, foi ele que te formou no ventre da tua mãe. Foi ele que sonhou com você, foi ele que fez todas as coisas e foi ele que te colocou neste mundo. Foi ele que te trouxe, ele que te está dando vida, o ar de vida que respiramos, que esses que passa em nossos pulmões, é isso que você deve agradecer. Pai, obrigado pela minha vida, por eu estar respirando. Então você tem propósito. Tenha identidade em Cristo. Clarifica o teu propósito com Deus e siga Cristo Jesus.
Então é isso que eu queria passar nessa manhã. É, e também trazer uma reflexão para você sobre esse ensinamento. O batismo é uma aliança com Deus. Assim como Israel atravessou o mar e deixou o Egito para trás, deixou as coisas do passado para trás. O batismo é uma ruptura, né, com esse passado e a entrada nesse propósito, nesse novo. Então, deixa as coisas do passado no passado. Se pessoas estiverem te acusando, não importa, porque quem te aprovou, quem te perdoou é Deus. Você deve temer a Ele e não pessoas, não ministérios, nada, nada nessa terra. Você não se curvará nada nessa terra. Você só se curvará para Deus. Na palavra está escrito lá em Deuteronômio: adorarás apenas o teu Deus, o seu Senhor, somente. Jesus foi tentado pelo diabo e não pecou. Nós somos tentados pelo diabo. O diabo tenta confundir a nossa mente. Ele não tem domínio mais sobre nós, mas ele tem poder ainda sobre a morte, que ele quer confundir e te levar para a morte. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida: você não será mais dominado pela morte. Você terá poder do Espírito Santo para expulsar demônios, para você curar pessoas, para colocar as mãos e declarar vida sobre as pessoas, para você profetizar na vida das pessoas, para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, não aquilo que eu estou falando, mas eu estou falando apenas o que Deus já nos ensinou com a palavra. Então, como que você coloca isso em prática? E eu te pergunto, você já se batizou de forma consciente? Você já fez isso? Já decidiu se entregar completamente a Deus? Faça isso com entendimento, com amor e temor ao Senhor, e não tenha medo, porque onde habita o medo, não habita o amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, assim está escrito. Então não diga que você é tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não diga que você tem medo, porque onde tem medo não tem o amor de Deus habitando em você. Não diga essas coisas, não declare essas coisas. Comece a declarar coisas benditas e não malditas. Palavras de bênçãos e não de maldição. Porque quando você amaldiçoa alguém, você está se amaldiçoando. Você está amaldiçoando o Filho de Deus. Então, por isso está escrito: ame os teus inimigos, ame até os teus inimigos. Daniel, é difícil? É. Mas clame a Deus e ore pelos teus inimigos. Ore pelos inimigos. Para aqueles que te perseguem, para aqueles que te tacam pedras, literalmente. Então, é sobre isso. Arrependimento, batismo, seguir a Cristo. E nós, isso é só o começo de um grande ano. Em nome de Jesus. Na próxima semana nós vamos falar sobre cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, não é sobre força humana. Nós vamos falar sobre esse tema e nós vamos seguir um tema todas as primícias, todas as manhãs, todos os domingos. Eu faço isso com grande alegria. Eu me encho, enquanto eu falo das palavras, o meu coração queima de alegria, porque é bom demais. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou agora, por meio de Cristo Jesus. Eu me emociono, eu choro, eu derramo em lágrimas, eu adoro o Senhor, eu louvo, eu canto, porque a misericórdia de Deus é grande demais. Então, que você seja quebrantado por Deus, que você viva o Evangelho. Não honre apenas com a boca, Deus, mas viva com as tuas atitudes no teu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que estão ao teu redor. Seja luz nessa terra. Viva a palavra é viva, mas você precisa viver, você precisa comer as palavras de Deus. E isso é construído. Isso é uma construção. Deus vai fazendo isso com você. Vai fazendo dia após dia. Mas você precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33 está escrito: pois busque primeiro o reino. Busque, pois, primeiro o reino e a tua justiça. Faça isso. Busque primeiro o Senhor. As primícias não é só hoje. Busque o Senhor todos os dias, todos os dias. No primeiro momento, agradeça, abra os teus olhos e já fala: Senhor, obrigado por eu ter aberto os olhos, por eu estar respirando. Eu sempre digo: se você não enxerga, se você não anda, se você não tem, se você é deficiente, se você não importa, se você respira, você tem propósito. Deus tem propósito na sua vida. Se você respira, agradeça.
Agradeça ao Senhor. E outra coisa, só para finalizar, assim como está escrito e várias vezes repete na Bíblia, aqueles que têm ouvido, ouçam. Ouçam as palavras de Deus. Arrependa-se e volte para os caminhos do Senhor. Rápido. Agora, hoje. Nós só temos o hoje, o agora. Amanhã não existe. Ninguém sabe o dia, o grande dia e temível dia do Senhor. As trombetas podem tocar a qualquer momento. E não é sobre passar medo, tá? É sobre fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que você está sendo chamado agora. Talvez você já ouviu essa coisa, essa coisa que eu estou te falando, que é as palavras de Deus em algum outro momento foi tocado, mas não teve a atitude de fazer. Não espere o tempo perfeito. O tempo perfeito é agora. Faça o que precisa ser feito agora. E talvez isso seja mais uma confirmação de Deus na sua vida. Nossa, eu ouvi tal pessoa falando ontem. Ah, eu ouvi tal pessoa falando antes de ontem, semana passada, e você está falando a mesma palavra. Então é isso que eu te digo. Vá agora. Não espere o dia perfeito, porque nós só temos o hoje. Só temos o hoje e o agora. Perdoe agora. Liga. Faça o que precisa ser feito agora. Em nome de Jesus. Eu quero terminar orando também. Pai, em nome de Jesus, que eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui ouvindo, Pai, aqueles que irão ouvir a tua mensagem, Pai. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, que o Senhor está me usando para falar com pessoas, com nações, por todos os lugares dessa terra, Pai. Eu declaro sobre a vida de cada ser aqui, cada irmão, Pai, em nome de Jesus, que correntes sejam quebradas agora, que cadeias sejam destruídas, Pai, que setas do inimigo, coisas do que estavam atrapalhando a vida dessas pessoas, atormentando a alma dessas pessoas, caiam por terra agora, com todo o poder e autoridade que o Senhor me concede, Pai. E eu declaro vida abundante nessas vidas que estão ouvindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Pai, que sejam curadas, que vivam milagres, que confiem no Senhor de todo o teu coração, Pai, que vivam confiando em Ti e que elas se entreguem a Ti, Pai. Eu te agradeço por esse grande dia, eu te agradeço pela vida, por te estar respirando, por mais uma oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua misericórdia, tua bondade, aquilo que o Senhor formou na minha mente, no meu coração, e o teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e que hoje faça a tua vontade sempre, a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um grande dia, que você viva as promessas de Deus na sua vida e faça o que precisa ser feito. Estamos juntos até a eternidade e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Nos encontramos aqui às 5h59 da manhã, no domingo, todos os domingos desse 2026. Fechou? Tamo junto até a eternidade. Grande abraço. Fiquem com Deus.